Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema sofrimento, uma bênção disfarçada. Em geral, as pessoas desanimam quando seus sonhos ambiciosos batem contra as muralhas das dificuldades e aparentemente se fragmentam. É claro que os incrédulos podem pensar e sentir-se dessa forma, mas os cristãos, os filhos de Deus, não devem reagir assim. Eles são diferentes. Para o crente, toda provação ou sofrimento carrega em si mesmo a semente da bênção. Não é preciso dizer que as pessoas não gostam do sofrimento. Entretanto, se você não perder de vista os seus sonhos, mesmo que esteja passando pelo vale da sombra da morte, você precisa persistir e perseverar, apesar do desencorajamento que ameaça partir o seu coração. E você descobrirá assim que as provações tornam-se o veículo mais rápido, capaz de conduzi-lo ao seu destino mais depressa. O sonho, o sofrimento e a bênção são três irmãos que sempre operam juntos. Verificamos esta verdade, por exemplo, na vida de José. Os irmãos de José, como sabemos, passaram a interpretá-lo mal por causa dos seus sonhos. De fato, odiavam-no cada vez mais com o passar do tempo e se sentiam cada vez mais invejosos contra ele. Chegado o verão, seus irmãos foram para o campo, a fim de alimentar os rebanhos do seu pai. Um dia, Jacó chamou José e lhe pediu que fosse ao campo verificar se seus filhos estavam trabalhando corretamente no pastoreio dos rebanhos. E assim, José saiu à procura dos seus irmãos. E o problema começou exatamente nesse exato momento. Em geral, quando surge um homem de grandes sonhos e altas ambições, ele é odiado pelas pessoas medíocres ou destituídas de ideais. Aqueles moços julgaram que poderiam conspirar contra José e destruir não só a ele mesmo, mas aos seus sonhos também. É sempre tolice lutar contra os sonhos e visões dados por Deus, visto que jamais podem ser destruídos. Em geral, tão logo você começa a ter sonhos, a perseguição e o sofrimento lhe sobrevêm. Deuteronômio 33:19 diz o seguinte: os dois chamarão os povos ao monte. Ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Mas você pode perguntar: que são esses tesouros escondidos na areia? São as promessas bíblicas, segundo as quais, se nos reunirmos e chamarmos as pessoas de todas as partes do mundo e produzirmos os sacrifícios de justiça, que significa a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e a adoração a Deus, o Senhor nos concederá o poder e a bênção de sugar as riquezas do mar e da areia. Portanto, se nós realmente prosseguirmos em bendizer ao Senhor e em servi-lo, Ele abrirá a porta para o nosso povo. E eu tenho a certeza de que Deus vai nos abençoar ao longo desta linha, desde que mantenhamos a nossa fé nele. Lembre-se de que quando o sofrimento chega, ele sempre se torna o veículo dos nossos sonhos. Se não tivéssemos sonhos, o sofrimento viria só para nos destruir. Mas desde que mantenhamos os nossos sonhos em nossa alma, o sofrimento se torna o veículo transportador e realizador dos nossos sonhos. José foi amarrado pelos seus irmãos e atirado no fundo de um poço seco. Removeram-lhe as roupas e o rapaz ficou nu. Logo depois, uns comerciantes midianitas passaram por ali. Os irmãos se uniram e planejaram
vendê-lo aos midianitas. Então, venderam José por 20 moedas de prata. Os comerciantes midianitas levaram José para o Egito, que ali chegou como escravo, nu, ainda crendo nos seus sonhos. Mas por que Deus atribuiu a José sonhos tão extraordinários? Saiba que o maior dom que uma pessoa pode auferir são os seus sonhos. Foi por isso que o nosso Deus concedeu a José tão grandiosos sonhos. Muitas pessoas só pensam em José como aquele moço traído e vendido pelos seus irmãos aos egípcios. Hoje, porém, podemos ver que foi Deus quem enviou José ao Egito. Embora o rapaz estivesse nu, os seus sonhos se materializaram mediante as provações e os sofrimentos. Se você tem um sonho, não tenha medo dos sofrimentos. Esses sofrimentos são o veículo certo que irão te conduzir ao seu elevado destino. Quando sobrevierem provas e sofrimentos, louve a Deus e dê graças a Ele pelas suas aflições. Elas são um disfarce usado pelo anjo de Deus para as suas bênçãos. Vamos examinar então as provações de José. Quando ele desceu ao Egito, foi imediatamente vendido como escravo a Potifar, que era o capitão da guarda, um oficial do rei do Egito. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, mas veremos que José usou o veículo da escravidão no Egito para que o seu sonho se cumprisse. Trabalhando na casa de Potifar, Deus abençoou José. Tudo quanto José obtinha, colocava a mão, ele obtinha sucesso. E Potifar notou isso e deu a José plenos poderes, de tal modo que, em essência, o moço passou a gerenciar os negócios de Potifar, sendo responsabilizado por todos os servos da casa. Mas o problema surgiu quando a mulher de Potifar lançou seus olhares cheios de lascívia, de luxúria, sobre José e pediu-lhe que se deitasse com ela. José, como sabemos, recusou todos os convites da mulher. Mas um dia, quando José se dirigiu à casa de Potifar a fim de trabalhar, não havia ninguém na casa, além da mulher. De súbito, ela atirou-se sobre José, segurou-o pelas vestes e exigiu que ele se deitasse com ela. Mas assustado, José fugiu dela e a mulher ainda conseguiu arrancar a sua roupa, que ficou presa em suas mãos. Desse modo, foi que se iniciou a provação de José. Ele foi falsamente acusado de fazer propostas sexuais ilícitas à mulher de Potifar. Tendo José fugido de casa, a mulher pôs-se a gritar e muitas pessoas foram ver o que havia acontecido. Depois de ver a túnica de José nas mãos da mulher, ninguém poderia negar o crime. José não tinha como se defender e, por isso, foi preso e encarcerado. De novo, José foi obrigado a trafegar no veículo da falsa acusação. Entretanto, esse veículo mesmo levou José para mais perto do cumprimento dos seus sonhos. Muitas pessoas poderiam afirmar que José vivia uma vida cheia de problemas e infelicidades. Mas, na verdade, quando olhamos a vida deste moço à luz da revelação do Espírito Santo, verificamos que ao longo de todos os seus sofrimentos, ele caminhava na direção do cumprimento do seu mais elevado destino. Agora, ele ficou bem mais perto da vitória. Em terceiro lugar, José foi colocado numa prisão destinada aos prisioneiros do faraó. Ali, José fez amizade com o copeiro e o padeiro do rei. Ambos estavam presos por terem ofendido a Faraó. E na prisão, Deus abençoou José de forma tão maravilhosa
que o carcereiro entregou todas as chaves a José. Ele também obteve permissão para servir ao copeiro e ao padeiro de Faraó. Um dia, José aproximou-se daqueles dois oficiais reais e viu que eles apresentavam uma expressão muito infeliz. Quando José perguntou-lhes a razão de tanta tristeza, o copeiro do rei lhe falou a respeito de um sonho que tivera. José imediatamente lhe explicou o sonho e disse: Isso significa que dentro de 3 dias você será recolocado em sua antiga posição e você voltará a servir ao faraó com o copo. Ouvindo isso, o padeiro encheu-se de alegria, porque ele também havia tido um sonho quase igual ao do copeiro. Disse-lhe José: Dentro de 3 dias você será enforcado. Você ficará pendurado pelo pescoço em um madeiro, de modo que as aves do céu virão beliscar-lhes as carnes. De fato, dentro de 3 dias, chegou o aniversário do faraó, e tudo aconteceu exatamente como no sonho que José havia interpretado. Quando o copeiro se livrou da prisão, José lhe pediu que explicasse sua situação ao faraó, de modo que ele se livrasse também daquela prisão, pois fora falsamente acusado. Entretanto, durante o período superior a 2 anos, o copeiro esqueceu-se completamente de José. Sim, outra vez, José foi obrigado a viajar no veículo da paciência, até que o rei o chamasse para explicar o sonho que tivera. Essa oportunidade chegou a José no dia em que Faraó teve um sonho que o deixou muito perturbado. Faraó chamou todos os mágicos e adivinhos do Egito e lhes pediu que interpretasse o sonho, mas ninguém conseguiu. Por essa época, o copeiro lembrou-se da sua experiência de 2 anos antes e disse ao rei acerca de José, o escravo hebreu pertencente a Potifar. O rei ordenou que José fosse removido de imediato da prisão e levado à sua presença. Foi assim que José, solto e envergando trajes novos, foi levado a Faraó. Diante do rei, José lhe interpretou os sonhos. Faraó sentiu-se muito alegre e ficou impressionado com a sabedoria do rapaz. Então, ele nomeou José, o segundo governante do Egito. Como você vê, todas aquelas provações e sofrimentos por que José passou foram veículos através dos quais, passo a passo, o filho de Jacó chegou ao lugar em que por fim foi nomeado governador do Egito, logo abaixo de Faraó. Se você tiver um sonho e o perseguir com paciência e fé, você jamais terá medo do sofrimento, das provações, das dificuldades, porque esse sonho se tornará realidade à medida que você cavalgar os sofrimentos, as provações e as dificuldades. Quando as tribulações surgem em suas vidas, muitas pessoas gemem, gritam, choram e oram a noite toda, pedindo a Deus que as liberte dessas dificuldades. Outras pessoas, tendo experiência sobre os relacionamentos com o Senhor, não reagem dessa maneira. Em vez disso, louvam o Senhor e a Ele agradecem, porque o sofrimento carrega consigo a semente da bênção do Senhor. Vamos ver a atitude de José, Jacó e todos os seus filhos, que desceram ao Egito para morar lá. Após a morte de Jacó, os filhos ficaram com medo que José se aproveitasse disso para vingar-se deles. Foi quando José chamou todos os seus irmãos e lhes disse: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Se você tiver fé em Deus e se você fixar-se em seu sonho, ainda que as circunstâncias todas pareçam estar contra você, Deus pode intervir e fazer que tudo isso trabalhe para o seu bem.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e nele confiam. José sabia que Deus queria fazer-lhe o bem, porque tinha a visão de Deus e o sonho de Deus em seu coração. E foi por essa razão que ele não se sentiu desencorajado, desanimado nos seus sofrimentos. E eu digo a você, não se atemorize diante de fracassos temporários, nem de derrotas aparentes. Apenas persevere em seus sonhos e visões, e logo você descobrirá que tais dificuldades se tornam bênçãos. As bênçãos estão disfarçadas em provações, pois acabarão conduzindo você ao sucesso. Em nome de Jesus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui diante do Senhor com fé, acreditando no Senhor, acreditando nos sonhos que o Senhor nos deu, acreditando que o Senhor, apesar das dificuldades, das provações, dos sofrimentos, irá nos conceder a bênção, a vitória e o milagre. Estamos confiando, Pai, no Senhor, entregando a Ti os nossos problemas, nossas dificuldades, acreditando tanto quanto ao dia de amanhã, quanto ao dia de hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Aleluia. Glória a Deus. Amém.